Boa tarde, para quem não conhece, sou o André, sou leitor aqui da Eletrônica para Mecânica. Vamos falar fuja da P2, né? Para quem está perdido na matéria, o conteúdo dela vai basicamente de computadores até transistores bipolar. Então não vai cair transistor tipo MOS, pode ficar tranquilo. E o que eu acho que vai ser a prova vai ser ou 4 ou 5 questões, talvez seja 5 igual foi a P1, algumas questões mais fáceis, não sei como vocês foram também na P1, espero que bem. Aproveita para tentar tirar a nota para passar agora já, porque eu acho que essa prova ainda não vai estar difícil não. A última é mais chatinha, porque daí entra o amplificador, entra os conteúdos mais complicados. Mas o professor não pesa muito em questão de circuito, assim, vocês não vão ter que calcular umas coisas tipo, sei lá, não sei se chegaram a fazer PEP, às vezes tem que ficar fazendo um monte de coisas, não rola. É mais circuito básico, eles conseguem resolver só com Kirchhoff e com lei de Nós, assim, já sai suave. Na parte de uma questão, então, basicamente como que eu acho que vai ser a divisão da prova, com certeza vai ter uma de computador, assim, para vocês que acharam que tinha acabado eletrônica digital, vai ter uma questão de computador, aí pode ser contar para frente ou para trás, né? Meio que não tem muito o que mudar disso, e tem que decorar uma forma de desenho lá, que tem uma lógica por trás, e eu apostaria que vai cair contar para trás, porque ano passado caiu contar para frente, então eu acho. Talvez assim caia alguma coisa sobre, vou mostrar alguns detalhes que pode ter de diferente, talvez, por exemplo, de usar um multiplexador para você mudar a função que você quer dentro do flip-flop, né, que é a base do nosso computador. Então você pode usar um multiplexador, por exemplo, você quer só repetir o que já estava, ou se eu quero contar para frente, ou se eu quero carregar um valor de uma entrada na saída. Então essa seria basicamente a primeira questão aí. Aí a parte de diodo, provavelmente vai ter uma isolada ou duas. Diodo Zener é importante, então eu diria que alguma coisa de Zener vai ter. E pode ter um circuito de diodo normal também, retificador. Aí fica na dúvida se ele pode fazer um circuito daqueles com uma carga em paralelo com o resistor, com o diodo e uma tensão de entrada. Ou pode ser alguma coisa que caiu próximo do laboratório, assim. Tanto que vocês vão ver que a questão da prova do ano passado foi um retificador de um ponte de diodos, né? Eu vou tentar explicar. Mais chato porque é uma questão que você tem que fazer gráfico, né? Então às vezes você acaba perdendo tempo. E eu vou detalhar um pouco como funciona o dispositivo e diodo Zener, se cair também é dentro de um circuito simples assim. Vocês vão ver que ano passado caiu só o diodo em série lá com uma resistência, não teve a carga em paralelo. E por fim a parte de transistor bipolar, cara, não se preocupa, eu falei com o professor assim, que como vocês estão tendo laboratório não teve laboratório por parte da região linear dele aí, acho difícil cair alguma coisa tipo da última apostila antes de transistor MOS, que seria, por exemplo, divisor de onda, sabe, que vocês fazem divisor de tensão. É difícil, provavelmente vai cair o simples de alguma coisa de um transistor só, nada de circuito com dois, eu acho, pelo menos, não. E eu apostaria que esse ano vai cair um transistor tipo PNP, que ano passado caiu o NPN. Pode ser que caia os dois, né, mas não foge muito disso, é bem que vocês saberem quando que a tensão, se tem corrente na base, vai acabar induzindo a corrente no coletor, né, a relação do VCE, que ele não pode passar um valor limite lá, essa coisa do tipo. Daí pode variar dentro da questão que ele pede, né? Dimensionar o resistor ou achar as correntes, por exemplo. Uma dúvida que a gente estava conversando, os dígitos extras, eles só valem se você ficar com média mais que 5 na matéria, ou ele também que a sua média para chegar em 5? Eu acho que ele complementa para chegar em 5, sim, não é só... Não tenho certeza, mas quase certeza que entra independente. Só é limitado a um ponto, né? Então. Limitado a um ponto ou é limitado a 10 pontos? 10 pontos? Tipo assim, você não pode tirar mais que 10, você não pode ficar no boletim com 11, tipo isso. Então ele tá nas regras dele, tá? No meu ano foi limitado a um ponto, então eu acho que eu tinha fechado 8 pontos, assim. Aí entrou um ponto de digi, foi para 9 caralhada.
então vale a pena. Mas eu não sei se infinito de dígito, mas com certeza entra abaixo de 5. Então vamos começar aqui com a questão 1, que era essa de contador, né? Que é a base do flip-flop. Então ele fala que, usando esse flip-flop comum aqui, ele quer que você construa um flip-flop com clock enable. E o que o flip-flop faz, né? Não sei se vocês lembram, ele vai repetir essa entrada aqui na saída, só que só quando tiver borda de clock, né? Borda de subida. Então ele não é sensível a nível, né? Ele é sensível a borda, diferentemente do latch. Só que a gente quer um clock enable e o que a gente vai usar de base para conseguir fazer essa questão é principalmente a tabela aqui do... que ele passa a tabela da verdade, né? Então, o clear ele zera, esse clock enable estando em zero ele só vai repetir o que está na entrada, o estado anterior para o próximo estado, ele vai repetir esse estado. E se o clock enable estiver em 1, ele vai fazer a nova entrada de seu próximo valor da saída. Então, basicamente, a gente pega aqui a nossa estrutura inicial, essa é simplesinha aqui, né, do flip-flop dele. Tá, a gente tem a estrutura inicial. Aí eu vou precisar usar esse clock enable que não está dentro da nossa base como uma entrada fora que consiga mexer. E assim, o que vocês vão sempre usar é o multiplexador, né? Que é uma estrutura que você consegue selecionar alguma entrada para repetir na saída Y. Então, eu aqui um multiplexador basta ser simples, aqui é S, Y, 0, e o bit seletor do multiplexador vai ser esse nosso clock enable. A saída Y aqui, aqui no D, que é a entrada. Aí o que ele quer que a gente faça é, se o clock enable está em 0, ele vai repetir a saída. Ou seja, se o clock enable está em 0 aqui, você tem que lembrar que o multiplexador seleciona essa saída, essa entrada para a saída aqui no Y. Então, estando em 0, pego o 0. Eu jogo aqui na entrada do computador, ele é retroalimentado, né? É o esquema dos registradores, né? Não cai diretamente na prova, mas o conceito de registrar um valor para o flip-flop mantém. Então sempre que eu selecionar um clock enable e 0, vai pegar o último valor de Q e vai para o próximo estado. Só que isso vai estar acompanhando a borda de clock dentro do flip-flop. Aí no I1, que é o que ele falou pela tabela da verdade, que eu quero que entre o D, né? E o D seria uma entrada, por exemplo, nova, né? Dá para chamar de D externo. Então, essa é basicamente a questão A. É simples, né? Uma coisa que ele pode talvez pedir, se ele não especificar com o multiplexador quiser com portas lógicas adicionais, né? Só com portas lógicas, igual ele fala. Tem que lembrar daí da estrutura do multiplexador para entrar. O que o multiplexador é? O multiplexador. Isso aqui vai entrar no dedo do flip-flop, não é a mesma coisa. Aí a gente está entrando aqui. Aqui, positivo com... Só para vocês lembrarem isso do multiplexador. Eu acho que ele vai mais fácil, se vocês desenharem com o multiplexador, não vai fazer mal, o senhor vai entender. Mas caso caia, eu acho até difícil que caia alguma coisa pura de flip-flop assim. Mas aí vocês lembraram do multiplexador, né, que o clock é negado, ou seja, quando ele estiver em 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 1. Aí ele vai repetir o que está na saída aqui, né? Se tiver 0, aqui vai para 0, 1. E aqui, como o clock enable está em 0, que 0 vai para 0 independente do que eu tiver em D. Mas se eu tiver 1 no clock enable, aqui
vai repetir o que está em D, e aqui vai para 0, que está negado de qualquer jeito. Então, isso obedece a ordem. Deu para entender, basicamente, assim, deu para lembrar, isso é um conceito que vocês já sabiam da B1, né? Acho que esse é o basicão, tipo, uma questão simples disso, mas o que importa mesmo vai ser a B do contador ali. Vou apagar aqui, daí tá dando para enxergar tranquilo? Não, quer que eu desenhe mais forte, venha outra cor? Então, aí na B ele fala: construa um contador síncrono de 3 bits da figura 3, usando flip-flops da figura 1. A saída ripple count vai a 1 quando a contagem atinge o máximo e a entrada de enable está em 1. Também passa a tabela da verdade ali, que ajuda a gente entender. E principal para essas questões de contador é vocês saberem que o flip-flop é a base para a gente construir essas coisas, né? E a gente vai sair jogando porta lógica fora para tentar regular o que está na entrada para sair o que a gente quer. E nesse caso a gente não vai precisar de MUX, que a gente só quer um contador para frente, não vai fazer muitas coisas diferentes. Vocês têm que entender de um contador, nesse caso são 3 bits, né? Que contador faz? É um cronômetro, né? Por exemplo, a 0, 0, 0, aí vai para 0, 0, 1, aí 0, 1, 0, contagem binária, né? 0, 1, 1, 1, 0, 0. Você tem que observar que tem um certo padrão acontecendo, né? A gente sabe que cada flip-flop tem uma saída em Q. Então a gente vai precisar, para um contador de 3 bits, no caso, de 3 flip-flops. Cada um com uma das saídas desses valores. E eles vão variar diferente, né? Num contador, o flip-flop de menor significância aqui, que seria o bit 0, você vê que ele está mudando toda hora, ele varia toda hora, né? Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0 de novo, então ele fica trocando a cada ciclo de clock. O segundo flip-flop, ele só vai trocar o valor dele, inverter, quando todos os bits anteriores forem 1. Então, ó, o contador aqui vai para 1 só quando o anterior é 1. Então, 0, 1 troca, 1 troca de novo. E a mesma coisa para o terceiro bit. Ele vai para 1 assim que todos os anteriores estiverem 1. Como que a gente vai fazer isso com portas lógicas, né? Você tem que lembrar que o XOR é a estrutura, que é o exclusivo, ele inverte o seu bit, né? Então, por exemplo, se aqui é o clock enable, que é o que vai controlar se vai ter que manter a carga, se tiver que manter a carga, ou se eu vou adicionar 1, né? Se clock enable em 0 eu mantenho o que já estava, clock enable em 1 eu adiciono 1 e começo a contagem, né? Então, qual que é a brisa do clock enable? Por exemplo, do short clock enable. Aqui, isso aqui é a estrutura básica. Se eu tiver 0 aqui, se eu jogo 0 aqui, vai em 0. Está repetindo. Se eu jogo 1, é o exclusivo, né? 0 está igual, ele identifica que está igual, não dá 0. Se está 1, ele identifica a diferença. Um XOR é basicamente um detector de diferença. Quando tem bits diferentes entrando, ele joga a saída para 1. Então ele funciona como um inversor, né? Se você jogar 0, na real ele mantém aqui, né? Com o clock enable em 0 ele mantém, com o clock enable em 1 ele inverte. Então, por exemplo, se está com 0 aqui, 0 e 0 vai sair 0. 0 e 1 saiu. Ou seja, o clock enable em 0 ele está mantendo o que eu tinha, que é o que eu quero que ele faça com o clock enable em 0. Agora, se eu jogar o clock enable para 1, ele vai atuar como um inversor. Por exemplo, 1 com 0 detectou a diferença, jogou para 1. 1 com uma igualdade, não detecta a diferença, joga para 0. Ou seja, você vê que ele está invertendo o bit que eu estou jogando com o quê? Então essa é a base do XOR que a gente vai usar para construir o nosso contador. A gente meio que pode colocar os 3 flip-flops aqui que a gente quer. Vou fazer isso passar.
flip-flop para cada saída dos bits. Né? São 3 bits, contador de 3 bits. Aí, flip-flop aqui, flip-flop aqui. Tá, o primeiro flip-flop a gente está avaliando o bit de menor significância aqui, seria o Q0, por exemplo, aqui sai Q0. Você lembra que ele vai ter que inverter toda hora quando o clock enable tiver 1. Então basta a gente usar aquela estrutura de shor, o único shor aqui já dá conta do recado com o clock enable na entrada e retroalimentado com a própria saída. Então vocês vão ver que é aquilo que eu falei, com isso aqui em 0 ele vai só repetir o valor da entrada, da saída. Com o clock em 1, enable em 1, ele vai ficar invertendo essa saída aqui igual a gente quer. Aí pro segundo flip-flop também vai ter essa lógica do clock enable aqui. Aqui é o Q1, né? Só para deixar claro que é Q2, Q1, Q0. Só que a diferença nesse caso é que aqui eu só vou estar avaliando o bit do próprio clock. Com esse shor aqui eu só estou avaliando o bit desse próprio flip-flop. Eu tenho que avaliar o que está saindo daqui também. Ou seja, eu preciso, além do clock, desse bit para repetir, eu preciso que esse bit anterior seja 1. Ou seja, e o enable, eu preciso de duas condições então. Clock enable em 1 e o bit anterior igual a 1 de saída. E para a gente fazer uma coisa que as duas condições são atendidas, a gente usa um AND, né? A gente vem aqui e bota um AND na entrada do... Aqui vai ter mais um clock enable, é o mesmo clock enable, tá? Para todo mundo. Mas como está mais fácil de desenhar, aqui não precisa deixar aberto, então aqui não é... Mas aqui então o clock enable, o que vai estar acontecendo? Ele vai inverter, quando tiver clock enable em 1 e Q0 em 1, aqui passa 1 e ele vai atuar como inversor de novo nessa porta shor igual eu tinha explicado. Se tiver em 0, se o clock enable tiver em 0, o AND aqui já vai para 0 independente do que estava aqui e ele vai ficar repetindo o valor de Q1. Aí beleza, só falta o último flip-flop, mesma lógica de shor, o anterior, aqui Q2, e aqui mais um AND daquele, só que agora a diferença é que pro bit 2, a gente precisa analisar os dois bits antigos. Então, nesse AND, além de entrar o Q1, tem que entrar o Q0 daqui, dá para escrever assim, sem ficar puxando um monte de linha, e o clock enable. Daí são as três condições para aquele bit mudar, inverter o sinal, né? Que seria o Q0 está em 1, o Q1 está em 1 e o clock enable também está ativo. Então, a gente faz isso aqui. Deixa eu falar. Não estava... Ah, não, só eu achei que era bom levantar. Então, esse aqui é basicamente a estrutura. Vocês não podem esquecer de uma coisa. Você pode fazer um barramento aqui, se vocês quiserem. É o mesmo clock para todo mundo, porque eles têm que funcionar sincronamente. Aqui a gente vai ter o mesmo clear, porque o clear é assíncrono para todos os clocks. Ou seja, se eu quiser fazer um barramento aqui, se eu quiser zerar a saída, independente do que eu estou colocando aqui, o clear é o mesmo para todo mundo. E aí uma coisa que a galera normalmente esquece é a saída do recall count, que é tudo isso aqui, por exemplo, está instanciado dentro de um CI, pode estar instanciado dentro de um CI de
de contador. Por exemplo, um contador de 3 bits, ele dá um caixote que tem uma saída ripple count, uma entrada clock enable e nenhum sim. Então o ripple count é basicamente aquela estrutura end, que é o ripple count, com todos os antigos. Né? É como se eu fosse instanciar, se eu quisesse botar mais um bit, eu teria que fazer essa estrutura de end ali para entrar no próximo short. Então aqui seria o Q0, Q1, Q2, Q e basicamente o ripple count indica quando você terminou uma contagem dentro daqueles bits. Por exemplo, quando todo mundo chegar em 1, quando eu for contar mais uma vez, eu tenho um limite de bits que eu estou podendo utilizar. Então ele vai voltar a contagem para 0. Só que para isso ele tem que ter meio que um marcador de que você já fez a contagem uma vez. É isso que significa o ripple count. Então, eu já terminei a contagem uma vez. E ele só vai para 1 quando todas as condições antigas forem aceitas. Ou seja, clock enable está em 1, significando que eu estou habilitando a contagem, igual diz a tabela da verdade, e todos os bits daqui estão em 1. Porque daí quando eu adicionar uma contagem, volta ele 0 e manda 1 para o ripple count. É basicamente isso a questão B, assim. Deu para sacar mais ou menos como funciona o contador, assim, porque se vocês decorarem isso aqui, que você vai jogando um end com um monte, vocês fazem a questão do que cai, né? Só que é interessante entender por que você usa essa estrutura, né, que está indo para 1. E agora eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que pode acontecer diferente, porque como isso foi da prova no passado, coisas que eu acho que pode acontecer diferente para a prova de vocês, assim. A primeira coisa óbvia é aquela da tabela da verdade, nessa última linha aqui, quando está em 1, em vez de Q20, mais 1, menos 1. Aí, cara, é tão simples quanto dá para imaginar. O que vocês fazem? Vocês não tiverem com tempo de entender muita coisa, assim, é simples de entender também, mas como a prova é sexta, né? Vocês literalmente pegam, em todos os lugares que vocês veem um end, vocês negam as entradas dos keys. O ripple count também. Nesse primeiro não, né? Tá quando no short você não quer negar, você quer continuar invertendo o bit. E o que acontece para um negado, né? Por exemplo, começa em 1, 1, 1 aqui. Em 1, quando eu estou decrescendo. Vocês estão vendo que é tipo assim, a mesma coisa do que o contador está subindo, só que ele muda o bit. Esse aqui sempre vai mudar. Aqui não muda nada porque você vê que ele continua invertendo sempre, né, o bit não significativo. Para os outros casos, o segundo, por exemplo, ele inverte quando todos os antigos forem 0. Ou seja, 0 inverteu. Aqui vai para 0 de novo. Aí ele inverte. Então é basicamente o que você está fazendo. Você está negando todo mundo, porque você está dizendo que agora ele vai trocar quando todo mundo anterior for 0 e não 1 mais. Então, isso aqui é algo assim. Saibam isso aqui, como fazer essa hipótese. Saibam fazer a estrutura do contador, que vai ter uma questão de contador. E vocês analisam se o professor quer que vocês decremente ou incremente. Aí, o que eu anotei mais aqui que eu acho que pode acontecer é ter uma carta de tempos, assim, para, por exemplo, uma carta de tempos de um contador. E é meio que teve na P1 de flip-flop, né? Então vocês meio que não vai mudar muito. Vocês têm que ficar atento a uma coisa, o clear é assíncrono, ou seja, ele vai jogar todo mundo para 0. Se você vê na carta de tempos que o clear está em high, independente do que está acontecendo no resto, você já manda todos os flip-flops para 0. Vou tentar fazer mais ou menos aqui alguma coisa. Alguém quer tirar foto aqui depois? Quer tirar? Aqui. Eu acho que seria carta de tempos. Na carta de tempos vai ser um clock, né? Se tiver, vai ter o valor do clock, do clear, do count enable
E aqui tem que ter um D também, né, de entrada. E a saída aqui é o que vocês vão ter que desenhar. Tudo isso que o professor dá, e só tem, se fizer alguma coisa, sair isso aqui, né? Isso aqui daí normalmente é um... Ah, isso aqui também talvez. Ele dá assim, normalmente é difícil ter ficado fazendo um Q0, que é um Q2. Aí aqui é basicamente, ele vai contando 0, 0, 0, 0, 1. Isso aqui vai acontecer desde que esse valor esteja em high, por exemplo. Aqui ó, está em high. Estou mandando contar, então a partir daqui estou contando. E essa contagem só muda com as bordas de clock, né? Então você muda a parte. Deu isso aqui, 0, 0. Deu isso aqui, 0, 1. Deu isso aqui, 0, 0, 0, 1, 0. Aí se tiver um clear aqui, independente que está high, eu jogo para 0, 0, 0. Tá? Então, coisa assim. E o ripple count ele vai ficar permanecendo em 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E só vai para 1 quando tiver todo mundo em 1 aqui. Mas atenção, se tiver todo mundo em 1 e aqui estiver baixo, o ripple count não vai contar, porque você lembra que ele é um land entre todos os Qs e a saída o ripple count enable também. Então, por exemplo, está aqui 1, 1, ele foi para 1, 1 aqui, supondo que está 1, 1 aqui, só que está em 0. Só que daí aqui ele subiu e deu uma borda de clock. Aí na próxima o ripple count está 0 aqui, só que daí instantaneamente subiu aqui, aqui vai repetir 1, que agora que começou a contar, só que não deu borda de clock, e aqui subiu. Deu para sacar mais ou menos como que é a parte de tempo? Assim, óbvio que ficou meio desleixado, mas é só para vocês terem uma ideia. Também não sei se é isso que o senhor vai cobrar. O desenho com certeza o A ou o B vai ser fazer o contador. Pode ser que não tenha esse flip-flop, mas fazer o contador vai ter. Aí outra coisa que pode acontecer é ele mandar mais uma função, né? Mais de uma função para o tem como conseguir um computador com alguma carteira que não seja um flip-flop? Talvez deve fazer. Deve dar para fazer com latte, só que aí vai ficar. Se ficar assim, não pode ser internet. Eu acho que. Ele não vai. Não vai, não. Vai ser. Se ele pedir na prova, flop. Ele vai inclusive dar alguma coisa assim, na base, né? Para ser usado. Aí o que ele pode diferenciar seria, por exemplo, eu quero, com base no flip-flop, eu quero daí ele dá uns bits seletores e falar, eu quero que se eu tivesse mais um bit seletor, por exemplo, um load aqui, vai. Um load, se loading e vai ter o clock enable, né? Se o clock enable está em 1 e loading em 0, eu quero que ele faça repita aquelas coisas. Agora, se eu estou com o clock enable e o load em 1, eu quero carregar alguma entrada fora, dentro do flip-flop. Aí vocês vão ter que usar a lógica do multiplexador. É sempre o multiplexador. Por exemplo, vai ter a entrada lá do flip-flop, eu pego um multiplexador aqui. Lembrando que a gente já tinha, por exemplo, naquela primeira questão com o clock enable lá, repetiu. Se eu queria que eu fizesse aqui, né? Dá repetir ou clock enable aqui, vocês lembram quando era em 0, eu repetia, quando era em 1, eu fazia o próximo valor, né? Incrementava, por exemplo. Aí o que eu posso fazer é jogar a saída daqui para 1, aí agora eu tenho mais um bit seletor aqui, e aqui ele me passou mais um parâmetro, por exemplo, do load. Isso é a estrutura básica, tá? Eu acho que ele não vai pedir para instanciar, mas aí, por exemplo, eu queria que na questão aqui, né, com CE0, eu repito, isso aqui vem lá do Q do flip-flop, com o I, com o C eu escrevo D, aí com o I do I1 aqui, seria o load em 1, eu quero carregar um I. Isso aqui é uma estrutura externa, um I. Só que aí ele pode fazer, eu quero que ele, agora em vez de carregar um I, eu quero que se eu selecionar load, ele conte. Aí o que eu faço? A gente pega aquela estrutura básica lá do flip-flop, que era aqui, jogo
Deu para ter uma... Assim, acho mais difícil, que é bem mais complexo daí, se ficar variando coisas, mas isso aqui seria, por exemplo, para eu contar, né? Se eu estou selecionando o load 1 e clock enable em 1, eu estou selecionando essa porta indo para cá que vai na entrada do flip-flop. Aí tem todo aquele esquema, né? Só que se não tiver o primeiro, isso aqui não existe. Distanciar, o segundo vai ter. Também. É basicamente isso. Acho que é mais complexo de acontecer, mas tenta lembrar do que o multiplexador faz. Mas se vocês estiverem sem tempo, também foca naquela primeira estrutura do computador que eu falei e saiba como que inverte. Tá, para a questão 2, uma questãozinha de caiu no laboratório do... Vou pegar aqui. Que era essa, era para usar essa aqui da ponte de diodos como retificador de onda, né? Deixa eu desenhar esse quadro que eu vou precisar. Eu vou mostrar meus quadros. Ficou clara a questão 1, assim, se tiver mais uma dúvida, eu nem perguntei. Se cair alguma coisa parecida, vocês acham que vocês conseguem... Eu vou, se vocês não ficarem preocupados com o que é anunciado, eu vou passar para a galera do CAN depois a prova e vou passar minha resolução digitalizada também, se vocês quiserem, mas vocês podem distribuir também. Não precisar... Isso aqui foi questão de laboratório, né? Então, todo mundo foi. Vocês entenderam a experiência 1? Se deu para fazer, saiu bem, não se bateram muito. Então, na figura 4, os diodos possuem inclinação linear de condução de 1 volt, que é aquele VD0, né? Então, ele cresce para cá, são todos iguais. Então a tensão de linear é 1 volt, resistência de corpo desprezível, tensão VS aqui é um sinal de 10 volts eficazes, frequência em rádio por segundo. Aí ele fala na APA desenhar em sincronismo as formas de ondas das tensões VS, que é do secundário, e VL da carga. Essa aqui seria a carga, né? É a nossa carga, que é onde a gente quer avaliar uma tensão de saída aqui, né? Por exemplo, esse 2 terminais. Esse terra não é necessariamente zero, é uma referência, mas obviamente a gente adota zero para facilitar. Aí ele pede para desenhar o que funciona dos ângulos elétricos e determinar os valores mínimos e máximos desse sinal. Então, isso aqui é basicamente uma estrutura com diodos. O que um diodo faz? Ele é tão simples como dá para imaginar.
para quem não sabe, todo mundo sabe o que o Diogo faz nessa altura do campeonato. Mas essa barreira ela indica o sentido que a corrente não passa, ou seja, ele só passa para cá se tiver polarizado inverso, por exemplo, botar negativo a tensão, ele não vai permitir a passagem de corrente para esse lado contrário à barreira, digamos assim. Aí ele vai ter uma resistência interna, uma tensão interna que tem que superar, né? Daí a gente modela como... Então, para fazer primeiro a tensão de secundário, a gente tem que começar avaliando uma coisa, né? Ele passa uma tensão eficaz. Vocês sabem, vocês não podem usar esses 10 volts direto. É igual uma relação lá, uma senoide, mas se aproxima basicamente a tensão de pico. A tensão do secundário igual a essa tensão eficaz vezes raiz de 2. Sempre que ele passar eficaz, vocês multiplicam por raiz de 2. Então aqui vai... Essa tensão do secundário vai ser o 10 volts que ele tinha, vezes a raiz de 2 aqui. A gente obtém um 14,1. Vamos usar 14,1. Então esse é o nosso pico do secundário, é o máximo que ele atinge. Uma coisa que o professor não fez nesse exercício, mas ele pode acabar passando, é, por exemplo, passar uma tensão do primário, igual vocês usaram lá no laboratório, ela passa por um transformador que tem uma relação de espiras e ele reduz essa tensão. Isso é interessante porque na vida real, por exemplo, a gente recebe a tensão da rua, está enorme está muito alto nos fios lá, né, e você quer, para dentro da sua casa, usar 220 lá, bem menos. Aí a relação você depende de tensão do primário sobre o do secundário, diretamente proporcional às espiras do primário para o secundário. Então ele vai provavelmente passar uma relação de N, se ele passar a tensão de pico do primário, ele pode passar eficaz do primário, e a mesma coisa, multiplica por raiz de 2 e você consegue achar o quanto de fato a gente está usando. Então, por exemplo, aquele 127 volts no primário, esse daqui é o valor eficaz. O real é mais ou menos 180, quando você multiplica por raiz de 2. Aí, por exemplo, se eu tenho essa relação de espiras, é 12 para 1 aqui, 2 1, significa que eu estou reduzindo a tensão do primário em 12 vezes, por exemplo, o secundário. Então vocês conseguem basear numa tensão de primário, achar a tensão secundária que vocês querem usar no circuito retificador de onda, vocês vão usar dentro de um circuito eletrônico de vocês. Então isso pode ser uma coisa diferente, em vez de passar direto do secundário, passa do primário e se acha no... O desenho do que teria seria umas espiras aqui, aí umas espiras aqui, e aqui sai o primário. Você falou que não vai poder calculadora na prova, né? Qual que é? Você fez também calculadora? Não pode, calculadora não pode. Mandou e-mail falando. Então ele vai botar uns valores fáceis para calcular. Não sei calculador para resolver a prova. Não sei, posso perguntar. Ele disse que ia colocar justamente uns valores fáceis, então se ele começasse a ter umas coisas meio esquisitas, a gente provavelmente estaria fazendo alguma coisa errada. Pode ser então, ótimo. Porque raiz de 2 é chato, né? Mas vocês aproximam por 1,4 aqui, acha 14 e acho que serve para a questão. É até mais fácil. Só que, beleza, então aqui tem uma tensão de pico do primário. Do secundário, quer dizer. Aí a gente, para desenhar aqui a tensão sobre o secundário, que é só o que está aqui, simplinho, né? A gente pega aqui. Você tem que lembrar que é uma senoide. Aqui é uma coisa que você tem que ficar atento, até porque o professor, pelo menos aqui o professor que é chato com isso de frequência e frequência angular, assim, né? Vamos ver que aqui
Uma coisa que ajuda a frequência do primário vai ser sempre igual a frequência do secundário, que vocês usam esse valor aqui, daí está em radianos, você consegue usar bem fácil. Só que se ele passar a frequência, vocês conseguem achar uma relação lá de frequência, lá. Essa frequência é igual a... Eu não sou do isso. Acho que é isso, não lembro. Acho que isso aqui. Aí... Ou é o contrário? É isso mesmo. Não é. Isso aqui mesmo? É só uma coisa, é o ômega T, né? Isso. Ali no eixo do seu ômega T. Ah, tá. Não. Ah, é, gente, desculpa. Uma coisa leve. Pode fazer, mas acho que... Daí vocês têm que lembrar, é uma senoide, né? Então, assim. Isso aqui é do secundário, esse valor de pico aqui é esse, é aquele que a gente calculou lá com 14 km. Então, se você já fez o gráfico para a primeira. O mínimo, se ele pedisse, como pedir o valor máximo e mínimo, é literalmente o menos PS. Aqui, menos 14. Professor, uma pergunta. Se o V da fonte for uma senoide e o argumento, por exemplo, o argumento do centro for 2T, o período vai mudar? Esse de 0 a 2T? O período mudaria? Muda, mas o senhor não vai. Muda, você está expandindo, aumentando a frequência, mas não vai cair isso não. Se fazer, vai ser um padrão aqui. Você tem que ficar mais atento, por exemplo, seria em relação ao. E caiu um ponto de diodos, né? Talvez caia meia onda, retificador de meia onda, que daí você tem que ver que muda a frequência da carga, né? Tipo, ela é a mesma daqui, só que ela reduz por 2 a frequência. Multiplica por 2, né? Ela acontece mais rápido. Aí para carga aqui, calcular a tensão de pico da carga, que é aqui. Vamos avaliar, por exemplo, um caso aqui para a gente entender. Se eu jogo uma tensão positiva, aqui igual está 10 volts, 14 volts aqui, vamos supor que eu tenho 14 aqui, aí eu vou estar perdendo, aqui eu tenho tensão de pico secundário, legal. Aí para analisar sobre a carga aqui, está positivo, ele vai vir daqui, e vai passar primeiro por D1. Passando por D1, ele perde uma tensão VD0 aqui, né? Então aqui já é DS menos VD0. Passa pela carga, chega no terra, que é comum ao que está aqui, continua aqui, só. Aí continua o caminho aqui porque ele tem que chegar do outro lado da fonte, né? Aí aqui ele perde mais VD0. Continua, chega na fonte. Nesse sentido foi isso aqui positivo, né? Então a gente vai ver que a carga, se você for seguindo a correntinha, a tensão de pico nessa carga vai ser essa tensão que a gente tinha no secundário calculado aqui, menos 2 vezes o VD0, porque tem essas duas relações de diodo que ele está passando, né? Sempre por 2. Então, apesar de ter 4, reduz em 2. Então vai ser, usar por 2, tensão de pico na carga, 12,1 volts. É o que importa para o nosso gráfico, né? Uma coisa engraçada, não é engraçada, né? Mas vocês têm que ver, ficar atento para na hora de desenhar a carga, é que quando eu jogo menos 10, ele vai seguir o caminho contrário, e aí por isso o retificador. A corrente vai para lá, não pode subir Para cá, porque aí estaria gerando um curto, né? Porque, por exemplo, ela não vem para cá, porque aqui essa tensão é do secundário, aí eu desci, passei, estou voltando para cá. Se eu subir um de novo, eu volto para o que estava, volto na mesma tensão, daí vem um de outro. Ele volta para fechar o negativo, vai estar voltando para a tensão positiva.
que seria aqui, né? Estou perdendo 1. É isso, ele vai acabar queimando o diodo se escolher voltar para cá. Eu vou estar saindo do terminal positivo, vou passar pela carga e vou voltar para o positivo, sabe? Está voltando esses dois para a mesma tensão. Não tem uma DDT em cima do diodo para a corrente passar por ele. Isso, aí não dá certo. Tanto que vocês vão ver que é o tanto que o diodo tem que suportar, caso ele peça, ele tem que suportar toda essa desenhada de carga aqui. Talvez fique mais fácil de entender. Aqui reta de carga, segue o mesmo. De pico da carga, que é o 12,1 que a gente calculou. Por que ele está, independente da curva de senoide aqui no semiciclo negativo, ele mantém positivo aqui, porque quando ele inverte negativo, ele segue esse caminho aqui daí. Aí ele vai seguir desse sentido. Aí aqui você vai ver que ele não pode passar por aqui, ele passa por aqui. Segue por aqui. Volta aqui. E agora, em vez de passar por aqui, não pode voltar porque vai entrar em curto. Ele segue por cima. Então você vê que na ponte de diodo ele vai estar sempre passando por dois diodos e daí vai estar retificando sempre na mesma carga, independente do ciclo. Você vê que eu já estou mudando para um valor que está variando em positivo e negativo, agora estou começando a retificar a onda com um valor positivo. E esse valor é sempre o VPL, que é o VS menos 2 diodos, independente do semiciclo que eu estou usando do secundário, vou estar sempre pegando essa relação. Aí, eu acho que a questão A é isso, né? Pico máximo, o mínimo aqui é 0, né? Vocês têm que ficar atento que aqui, ela não começa em 0 e vai até P, ela para um pouco antes, que é o tempo que ela leva para superar a tensão dos dois diodos, né? Então, se você fosse fazer a reta do diodo, o quanto que o diodo está suportando, um diodo, por exemplo. Eu vou analisar VD1 aqui. Aqui, ele suporta a diferença, para em pi, tem que suportar isso aqui e volta. Só que aqui, no diodo, a tensão reversa do diodo, que seria, ela é só tensão reversa, é o VD0, é o V pico, menos só um VD0. Que a gente pode tentar entender fazendo aqui, por exemplo, aqui tem um pico, aqui, e está conduzindo pelo verde. Então, por enquanto, o verde está suportando, só que eu quero saber quanto que o D4 está suportando diferença. Supondo que aqui é 0 volts, que é o nosso diferencial, e aqui é o nosso tensão de pico, esse diodo, que não está conduzindo, que ele não deixa, ele tem que suportar essa diferença de potencial. Então, é o V. Esse V de pico aqui, a tensão sobre o diodo, né? O V sobre o diodo 4, essa tensão de pico, ganha em 1 volt, menos 1 para 0. Tensão reversa é o VS menos o VD0. Porque sobre isso aqui, é essa menos essa, né? 0, que é o tensão sobre o diodo. É. Porque aqui não vai ser bem 0, né? Eu acho até confuso isso, né? Só como referencial. Como se aqui fosse 13, por exemplo, aqui menos 1, aí para dar 0 aqui e chegar em 13 lá.
Mas é isso, a tensão reversa, o diodo ele tem que suportar essa diferença daqui para cá. Aí seria aqui, mas ele pediu só da reta de carga e do secundário. Vou passar carga, mais ou menos? Questão do retificador, deixa eu ver o que mais que pediu. Aqui eu adicionei, não pediu na questão, mas quando eu fui fazer ela, eu achei que poderia ter algumas coisas adicionais, por exemplo, que aqui esse períodozinho que ele chama de o alfa, que é o ângulo de ativação, né, do diodo, e aqui o beta, que é o ângulo de condução, o tempo que ele passa conduzindo e o tempo que ele passa demora para ele ativar. Dá para calcular isso, aqui eu acho que é meio decorável de forma também, então não... Tem até uma explicação, eu vou apagar aqui. Em cima. Esse alfa aqui, ele é o arco, o seno de 2BD0 sobre a tensão de pico secundário. Aí com isso, você joga. Puta, que não vai ter, você não pode usar calculadora, não vai cobrar isso. Aí a gente tocar, porque não. Vai ser isso. Porque daí. É muito sacanagem com o arco, com o seno, nunca vai dar exato, assim. Daí. Mas se vocês fizessem na calculadora, vocês iam achar, joga passar em radiano, aí se ele desse a frequência, vocês conseguiam achar o tempo que ele leva para fazer. Seria esse alfa aqui sobre 2πf, né? Você acha o tempo em microsegundos, milissegundos, quer dizer. Mas não vai ter. Aqui é por isso, né? Na prova ele até não pediu, talvez não deixou usar a calculadora no passado. Ali no diodo 2, o BD0, está errado, tá? Mas se tiver corrente. Não, a corrente vai ficar cara. Não, o 2. O 2. Tá certo. Ah, é. É. É sempre o contrário. Praticamente era isso a A. Aí a B, se ficar atento então, a principal é calcular esse pico aqui do secundário, talvez ele passe a frequência, se você conseguir calcular o período, assim, né? Um sobre o outro, um inverso do outro, né? Calcular, ficar atento com isso do pico da carga, que é menos o V20 aqui. Se for um diodo de um retificador de meia onda, eu vou terminar essa questão, daí eu mostro mais ou menos como que é, que ele tem só um a mais, né? Tem um diodo só e não vai retificar em tudo. Eu vou adicionar um capacitor. O que ele faz na B é considere que um capacitor seja adicionado em paralelo, seria aqui, né? Um capacitor aqui. E essa tensão aqui vai começar a apresentar um ripple, né? Que é uma ondulação de 3 volts, 3 volts. Tá, basicamente ele adiciona um capacitor e o que vocês têm que entender é que quando tiver o ciclo sendo ciclo positivo aqui do secundário, ele vai passar aqui, vai gerar uma tensão sobre a carga, mas ele vai estar carregando o capacitor também. Quando gerar o ciclo negativo, esse capacitor aqui vai bloquear e o capacitor vai começar a gerar corrente para a carga e vai conseguir estabilizar essa tensão de carga. Então essa diferença aqui, basicamente você tem que entender que o capacitor ele meio que estabiliza a corrente, a tensão da carga, sobre a carga. Então seria algo, por exemplo, essa seria a nova tensão. A do secundário mantém, tá? É a mesma coisa, então, tanto que ele não pediu, mantém a do secundário, só que aí do capacitor ele segue essa aqui, ele chega no ponto, carregou, aí a partir do momento que está entrando no negativo, o capacitor começa a atuar e a carga retifica.
E essa onda que vocês têm que desenhar, e ele falou que é 3 volts aqui, né, que é a tensão pico a pico dela. Ou seja, a tensão de pico da carga, daqui até aqui, do valor mínimo ao máximo, são 3 volts. A gente já tinha achado o valor pico da carga, que era o 12,1. Para achar a mínima aqui, é só diminuir por 3, a gente acha 9,1 volts aqui. E consegue achar essa tensão de variação. Dá para fazer... Ele pode passar o valor do capacitor para vocês. E aí vocês calculam... Conseguem calcular esse V-ripple aqui na hora do desenho. A relação é... Lembra essa tensão ripple sobre o período de ripple. Agora, corrente nominal sobre a capacitância. Acho que dá para fazer isso aqui sem calculador, só se ele passar. Aí ele passaria, por exemplo, esse valor do capacitor, só que uma coisa que para isso funcionar, tem um monte de... Tem umas coisas que ele adapta, né? Isso aqui não é... Isso aqui desce numa exponencial. Você teria que adaptar para alguma coisa do tipo assim, para aquela relação valer. Então é tudo em retas. Com isso aquela relação vale. Aí ele passa a capacitância. Essa corrente nominal aqui, só para deixar claro, é o... Essa IN é o que está sobre o resistor de resistência de carga. Só carga aqui, que seria a tensão sobre ela. Sobre o... Acho que também não cai. É mais fácil passar um livro. Se ele passar uma questão dessa de retificador, como caiu essa, que é mais difícil, o que seria que ele poderia passar? Eu vou apagar aqui. Ele passaria um de meia onda só. Que é... Pode apagar aqui? Antes de apagar o ripple, o V-ripple é a amplitude daquela linha vermelha que você desenhou. Isso. Por exemplo, eu pego aqui, o que ele está retificando, isso aqui é o V-ripple, né? O valor mínimo dele é o valor máximo. Tá. E o T-ripple é o tempo... É o período que ele leva daqui até aqui. Nesse caso, o retificador de onda completa, ele é pi, é metade, mas você vê que é só ver de onde ele se repete. Apesar de ele começar no alfa, ele termina aqui alfa menos pi mais alfa. Vai ser alfa, vai pi mais alfa. É pi essa frequência aqui. Período. Aí que eu vou mostrar a diferença para o retificador de meia onda, né? Rapidinho, só para vocês. O professor falou, tem o TAP central, mas não cai não, tá? Não teve em laboratório, daí não é difícil, mas não vai cair. Se cair alguma coisa de diodo, ou é isso aqui, como já foi esse circuito de retificador na prova passada, talvez caia o de meia onda, né? É basicamente aqui, é só um, aí a supondo um capacitor também. Não foi. A diferença para o retificador de meia onda da senoide é a mesma coisa lá, só que como se faz com eficaz, tensão sobre a secundária aqui. Só que aí por exemplo, essa aqui é a senoide. Quando eu vou avaliar a carga, você vai ver que só vai passar quando tiver em ciclo positivo, ou seja, só vai passar nesses dois casos aqui, e a perda sobre ele vai ser só de um resistor, não de dois, igual era antes. Então, a tensão sobre a carga aqui não vai ter nada, esse espaço de meio tempo para o retificador onde outros teriam um segundo, e quando você adiciona um capacitor, é a mesma coisa, só que aí
o período daqui ele é de 2π, né? Porque esse do meio que a gente tinha antes aqui, ele não existe mais de uma onda só. Essa é a diferença de meia onda. E se não for isso aqui, que cai no de diodo, aí ele vai passar um circuitinho simples que é parecido com o diodo Zener, da questão que eu vou mostrar. Por exemplo, aqui da questão 3, esse segundo circuito aí, cara, não vai fugir disso aqui, tá? Eu acho que por ver se a gente boa, não vai botar um circuito muito mais complexo. Essa é a alegria. Tá. Então pode ser que caia um circuito igual a esse com um diodo normal, tá? Só que daí ele vai estar invertido aqui com o diodo normal, que seria assim. Só que aí, cara, o que um diodo Zener faz? Ele é basicamente igual um diodo, só que ele funciona no reverso, né? Então, por exemplo, vai para aqui que aumenta, no antigo era o contrário, aqui que você tem um ganho de DDP. Porque um diodo normal seria o contrário à corrente, né? Que ele é a favor. Então, vou tentar desenhar como funciona aqui uma representação do diodo. Talvez ajude a entender. Tá. Ele falou que esse diodo tem uma resistência diferencial de 100 ohms, corrente mínima de regulação desprezível, ou seja, pode não ter passando nada nele, ou seja, essa aqui em si, pode ser 0, mínimo pode ser 0 volts, esse resistor aqui vale 200. E daí ele pede para determinar o valor da corrente que vai para o diodo Zener e da tensão de saída para as seguintes tensões de entrada. Tá, o diodo Zener, uma coisa que me ajudou a entender quando eu via, ele é composto por dois casos, né? Tem um diodo para cá, como se ele fosse assim, dois diodos normais nesse sentido, assim, uma. Tá, isso aqui poderia ser como um esquemático do que é isso aqui. Aí esse caso aqui seria a tensão Zener, Z. É que nesse terceiro não passou, né? E nesse caso aqui seria a tensão equivalente a um diodo normal. O que ele faz? Você normalmente tenta usar ele, você usa o diodo Zener para regular uma tensão num certo nó da sua malha. Aí, se ele não atinge isso, está, por exemplo, invertida, ele vai ter um outro valor que seria de um diodo normal. E aqui esse é um RZ interno, uma resistência interna, você pode considerar, às vezes é desprezível, mas nesse caso ele deu com 100 ohms. Aí, supondo que Vin aqui, vamos lá para o caso A, Vin seja 9 volts. Ou seja, eu vou ter 9 volts aqui, ele quer saber a resistência está vindo para cá e a tensão que eu tenho aqui. Para vocês verem, o que o diodo Zener ele faz? O que eu falei, ele regula uma tensão numa malha, ou seja, ele não vai deixar esse nó aqui da Vout passar de 6 volts, nunca.
E aí o que vai ter aqui vai depender se essa tensão aqui está conseguindo polarizar o Zener inteiro, regular, eu chamo de está conseguindo regular. 9 volts vocês conseguem avaliar aqui que de entrada é maior do que essa tensão de 6 volts aqui e aqui, que vai para cá. Então, independente de quanto eu estiver perdendo aqui, eu sei que o nosso Vout vai ser no máximo essa do Zener. E como aqui está conseguindo polarizar, o Vout vai para 6 volts. Consegue achar o primeiro caso que a gente quer. Aí a gente quer achar corrente sobre o diodo Zener. Aí é basicamente fazer, nesse circuitinho simples, fazer a conservação por Kirchhoff, né? Então eu vou pegar... uma coisa, né? Como está polarizando, é um só, a corrente em S é a mesma que a corrente em Z. Então S é igual a Z. Então eu vou pegar aqui, começa com VIN, corrente está botando para lá e tem uma perda aqui. Então eu vou perder aí dei de um padrão, 200. Desenhar, S vezes S. Aí aqui você vai ver, a gente adotou aqui o positivo do Zener é o contrário do diodo normal, então aqui eu estou perdendo, sendo a corrente para cá, é o mesmo VZ. Só que você tem que lembrar que ele passa por ter uma resistência. Então, basicamente olhando esse circuito, como eu adotei a corrente para cá, ele vai estar passando por esse lado aqui do diodo, que é da tensão Zener. E você vai ver que ele está perdendo essa tensão igual eu simulei com fontes aqui. Uma coisa que tem que entender é que essa fonte ela é só para vocês entenderem o que ele faz, só que o diodo Zener é um dispositivo passivo, ele não é capaz de gerar tensão. Mas é só para vocês entenderem que quando ele consegue regular, ele tem essa perda Zener aqui que ele passou de 6 volts. E por fim ele passou uma resistência, essa RZ, pela IZ. Isso aqui tudo chega em zero. Aí fazendo aqui para isolar o IS, que é o mesmo do IZ, né? A gente tem que VIN menos BZ, que é o IZ, né? VIN menos IZ sobre essa resistência. Aí calcula isso aqui, ele passa tendo todos os valores, calcula e dá VIN, que é 9 menos 3 sobre a soma dos resistores é 300? 200%. É, 100. Aqui vai dar lá 0,0. Ampere, ou 10 mA passando. Então vocês veem que é simples, né? Tipo, isso aqui me ajuda a entender porque deve ser com o sentido da corrente, você vê qual lado está passando. Vocês estão vendo no caso F que eu fiz. Então você vê, a tensão é bem maior do que a tensão da regulação Zener, ou seja, o diodo Zener vai limitar esse nó ao valor de tensão dele. Não vai deixar passar mais do que isso, porque é o máximo. Se estivesse na curva polarizando, ele é o máximo, 6 volts. Aí a perda daqui, você consegue achar a corrente, você vai saber que aqui é 6. Você pode achar a corrente IZ, em vez de fazer tudo isso, pode achar só sobre isso aqui também, tá? Porque como a corrente S é a mesma de Z, não tem nenhuma carga em paralelo aqui, tudo que passa é a mesma coisa. Então você sabe que aqui é 6, aqui é 9, aqui é 3, tudo aqui. Não, tem que fazer com o bicho, porque você não sabe. E daí, é isso aqui a questão lá. Não é difícil, é meio que Kirchhoff é a coisa que a gente vai ler e vai usar para sempre.
Aí, vamos para a questão D, como igual 3 volts só. Aqui no gabarito ele dá que o Vout é 7 volts. Vout? Ah, é, por causa do RZ, né? É 7, viajei, por causa que tem a corrente RZ aqui, de ganho ainda. Então a gente... é isso aqui, verdade. Aqui, ele vai estar passando pelo Zener. Aí essa VZ que ele quer, o Vout, não é o VZzinho. Esse VZ é o VZ. Ele é sobre tudo aqui. Então ele inclui... Não tinha lembrado, tinha resistência aqui. Então ele vai ser... A gente consegue achar corrente para esse sentido. Ele vai estar polarizando a corrente em um sentido só. A gente acha a corrente Z com 10 mA. Aí com isso a gente sabe que aqui é 6 volts. E 10 vezes 10 mA com 100 ohms vai dar 1 volt de diferença, que você soma com 6 volts dali, acha os 7 volts. Isso aqui, Vout. Valeu. Tinha esquecido. Vou até ver se eu fiz isso no meu vídeo. É isso mesmo. Que daí é o Vout. Isso aqui, se anotar, é Vout é igual ao V dá pra fazer por aqui, né? Achando a corrente, você pode achar que o VI menos esse RS e Z. Ou Vout igual a RZ e Z mais BZ. Então nesse caso aí, vocês analisam primeiro a corrente, que vocês vão saber que a mesma corrente está passando por todo mundo, vocês conseguem achar esse valor de corrente, porque vocês têm todos os valores de tensão e de resistência. Aí vocês acham corrente e daí vocês jogam em qualquer um dos lados para achar a tensão. É crítico normal. A diferença é com 3 volts ali que eles mudam. E daí nadei com 3 volts. Aí aqui que entra, né? Com 3 volts aqui, mas independente de quanto eu perder aqui, faz sentido para vocês que eu nunca vou conseguir ter 6 volts aqui para conseguir regular esse Zener aqui, nesse sentido. Óbvio que a gente está adotando que a corrente vai nesse sentido, do positivo para o terra, ou seja, ele vai passar por esse Zener, ele vai sair daqui do VI, vai passar pela resistência, vai por esse lado, que é a parte referente à tensão Zener, e vai chegar no terra. Só que eu preciso de 6 volts para conseguir superar essa tensão do diodo Zener, que é o que ele passa. E com 3 volts de entrada eu nunca vou conseguir fazer isso, porque para eu conseguir ter uma tensão maior que 6 volts aqui, eu precisaria que esse resistor gerasse potência. Isso não acontece. Para aqui estar maior, esse resistor tem que gerar potência, e isso não acontece num dispositivo passivo. Com 3 volts vocês vão ver que ele não conduz, não supera a tensão Zener, portanto a corrente que vai para cá é zero. Então eu consigo admitir que Z é zero, que ele não consegue passar do resistor. Aí, como a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, eu vou ver que aqui tem que ser o mesmo valor de VI. Ou seja, VI tem que ser igual ao V, o Vout tem que ser igual ao VI. Então essa questão D é simplesinha, você só tem que entender que a tensão de entrada não é suficiente para você conseguir superar o limiar do Zener.
aí ele vai ter que manter 3 volts, não vai ter corrente passando, e daí se você fizer por lei de Ohm ali, você vê que não é zero sobre o resistor. Vou pegar aqui que eu tinha colocado um caso extra que não tinha na prova, que é, por exemplo, se ele passa uma tensão negativa aqui, uma tensão negativa de entrada, caso extra que não tem na prova. Vamos supor Vin sendo menos 4 volts. Inicialmente, a gente adotando a corrente nesse sentido aqui, a gente vai ver que vai passar por aqui, passaria por esse lado do Zener. Aí para achar a corrente, a gente faria aqui o Vin, menos 4 volts. Corrente para cá eu perco, menos 200 com IZ. A corrente é sempre o mesmo nesse caso. Menos esses 6 volts aqui. Menos R6. Aí isolando esse Z aqui, vocês vão ver que ele dá um valor negativo. Vocês acharam um valor negativo. Qual eu achei? E se você acha esse valor negativo, significa que a corrente é no sentido contrário. E se a corrente é no sentido contrário, ele não pode passar por aqui do Zener. Ele vai passar pela tensão do diodo, da tensão normal do diodo. Ele não vai estar regulando, né? A corrente de verdade, então se cai alguma coisa, vocês adotam, se escreve adotando corrente saindo do terra e indo para o VI. Aí vocês fazem um novo cálculo, só que em vez de usar a tensão Zener, ele passaria, né? Uma tensão de limiar do diodo, seria mesmo do silício, por exemplo, 7 volts. Eu estava vendo bastante questão, ele adota 1, né? Para facilitar as contas também. Aí só fica atento no sentido da corrente que está indo para cá, né? Na falcante. Por exemplo, adotando corrente para cima, eu pego o RZ, menos RZ sobre Z. Aí aqui estou indo para cá, estou perdendo também menos o VD0. Passa para cá também corrente nesse sentido. Agora a tensão, a corrente nesse sentido ela é para cá, né? Corrente nesse sentido. Estou perdendo também menos RS vezes Z, que é o mesmo, tudo isso igual a VI. VI é negativo aqui, daí você vai substituir os valores, isola Z, vai achar uma tensão vai achar uma corrente de 10 mA. Agora, saiu positivo isso aqui porque a gente está adotando a corrente no sentido contrário, né? Então, deixa eu fazer essa conta que é simples. Tá? Aqui vem menos 6, menos 4 que a gente adotou, né? Menos mais o VD0, que é 1, sobre as resistências. Para lá, 0, esse C passa negativo. É isso. Vai dar 3 sobre 300. Mesma coisa do 0,0 ampere com 10 mA. Aí com a corrente de 10 mA, lembrando que a gente adotou para cima, você consegue achar a tensão Vout de novo. 10 mA com 100 está perdendo para cá, né? 10 dá 1 ampere, dá 1 volt aqui. Menos 1 volt passando para cá. Aqui é 1 volt. E com mais 1 volt do VD0, que a gente os tranquiladores do Vout. Então,
é meio que isso, analisar quanto que você tem de corrente. Nesses casos simples, que é o circuito, você analisa quanto tem da corrente de entrada, a corrente que está passando do meu coletor para o meu emissor, em função de um parâmetro específico. É como se eu estivesse regulando essa tensão VCE aqui, ela varia de acordo com quanto eu introduzo de corrente na base. Então, quanto mais corrente eu tiver nessa base, menor vai ser esse valor de tensão de VCE e mais corrente eu vou estar deixando passar do coletor para o emissor. Então, é basicamente isso que você tem que pegar. Isso no NPN, tá? Isso aqui é um tipo NPN. E o NPN eu vou fazer basicamente... Não vai precisar saber isso aqui, mas isso aqui é um... Essa é a base, coletor e emissor. NPN, porque aqui é um canal N, aqui é um P e aqui é um N. Aí é meio confuso, eu fico confuso, tipo assim, o N são cargas positivas. E o P são cargas negativas. Isso aqui é um semicondutor, né? Então, se eu polarizo aqui, ele vai ter uma zona que ele chama de zona de depleção. Que ele gera um isolante, que são os portadores de carga livre, eles se combinam e eles geram uma zona que ele não deixa passar a corrente não passa por aqui. Só que quando eu introduzo aqui uma tensão positiva, eu faço isso aqui eles se combinarem e essa zona de depressão vai tipo assim diminuindo e eu vou passando a permitir que essa corrente passe daqui para cá. Os elétrons eles conseguem, nem que nesse caso é pura, né? Os elétrons eles conseguem passar. Então, acho que vocês têm que entender para a prova quanto maior a tensão que eu colocar aqui, maior vai ser a carga que eu vou estar botando na base e essa carga vai estar conseguindo diminuir essa tensão entre o coletor e o emissor e permitindo maior corrente para cá. Só que isso tem um limite. Quando você satura o transistor, não importa o quanto eu aumente na corrente de base, eu não vou conseguir passar de uma certa corrente C. É o que eles chamam de regiões por par. Ele divide em 3 regiões para avaliar o transistor. E é isso assim, para essa primeira prova, o transistor é isso que vocês têm que saber. Quando o transistor vai estar em corte, quando ele está atuando na região linear e quando eu estou saturando o transistor bipolar. Saturar. Se está em corte, o caso para estar em corte no transistor, NPN, é essa tensão da base sendo 0 volts. Se eu estou jogando 0 volts aqui, que é o que a gente vai avaliar aqui na questão A. Vamos avaliar na A aqui, VBB igual a 0 volts. Se aqui é 0 volts, aqui eu vou estar perdendo a carga aqui. Esse VBE, isso aqui é um diodo. Um transistor nada mais é, nesse caso, que são 2 diodos assim. Aqui é a base. Isso aqui atuando em corte, né? Em corte, esse diodo vai ser aberto, como se tivesse um diodo aqui e um diodo aqui. Assim. Não vou desenhar porque eu não lembro exatamente. Aí eu vejo uma apostila. Mas são 2 diodos assim, eu acho. Basicamente isso aqui. Aí, estando em corte, essa tensão daqui, aqui 0 volts, eu não vou conseguir jogar a tensão necessária para eu superar a tensão mínima entre a base e o emissor, que é o VBE. Essa VBE é o que ele passou ali, que é o limiar de condução.
limiar de condução é 0,5 volts, ou seja, eu preciso de no mínimo 0,5 volts para permitir a passagem de corrente da base para o emissor. Se está em 0 volts, aqui não está superando o limiar, ou seja, a relação base-emissor está em corte, e se aqui está em corte não passa a corrente na base, eu lembro que eu falei para vocês que o tanto de corrente na base influencia quanto eu vou passar na corrente C. Se não tem corrente na base, não tem corrente no coletor para o emissor. Ou seja, a primeira questão é, se é 0 volts, a corrente da base é 0 volts, a corrente do coletor, portanto, é 0 volts, e a relação, se vocês estiverem na dúvida, não lembrar dessa que a corrente da base induz no coletor, a corrente do coletor é esse parâmetro, um parâmetro diretamente proporcional de expansão, vezes o IB. Eu tenho 100 aqui, que seria o quanto ele multiplica essa corrente da base, só que a gente já viu que a corrente da base é zero, porque ela não supera o limiar do VBE, entre a base e o emissor. Então 0 vezes qualquer coisa vai continuar sendo 0. E para a tensão VCE, que é outra coisa que ele pede, que é o quanto eu estou pegando aqui, eu avaliaria com o emissor, né? Supondo que eu tenho o VCC aqui 6, aqui está em 6 e aqui está em 0. Se a corrente que passa aqui no resistor C é 0, aqui embaixo, esse ponto do VC também é 6 volts. E aqui vai estar se comportando como uma chave em aberto. Como não passa corrente para cá, a chave em aberto, o tanto que essa tensão VCE tem que suportar é a diferença do seu terra para o seu VIN. Então a tensão VCE para resistor em corte não é 0. Ela é valor de VCC. Tensão sobre o coletor emissor é igual a VCC, que é igual a 6 volts. Ela cresce no sentido do resistor, né? Então, eu ganho tensão para cá. Isso aqui vai mudar no PNP. Então, essa é o ITA. Vocês veem que é simples, né? Não tem corrente na base, não tem tensão de entrada, ele não supera a tensão VBE, não gera corrente na B, que por consequência não gera corrente em C, que faz com que a chave, o transistor funcione como uma chave em aberto, que tem que suportar a diferença de potencial do emissor com o coletor. Simples, não? Deu para entender quando está em corte, o NPN? Então essa é a região de corte, não tem valor B. Agora a tensão, isso aqui é a saturada, é negativa. E aqui a linear também é negativa. Aí aqui nesse caso é literalmente o oposto desse. Ficou positivo ou maior que menos 1, tá ruim porque ele saturou, né? Eu vou usar esse valor em vez do que eu estava obtendo. E aqui é a mesma coisa. Então essa é a diferença. Saibam que a setinha está relacionada com a base do emissor e ela sempre é acompanhando a corrente. E você tem que ver que no PNP as correntes que eu tinha no NPN inverteram. Ou seja, quem estava entrando agora está saindo, quem está saindo está entrando. O IC que entrava aqui está saindo aqui. E o IB e o IE que está... O IB que também estava entrando aqui está saindo, e o IE que está entrando agora estava saindo aqui. A resistência sempre acompanha o coletor, porque eu estou acompanhando quem eu estou polarizando diretamente. Ou seja, aqui é negativo e eu estou jogando num terminal negativo de coletor. Eu preciso de uma resistência para proteger, senão vai sobrecarregar, vai dar ruim. Aqui é a mesma coisa. Por que a resistência ficava no coletor em cima, direto ao VCC? Porque eu ligava uma positiva com uma positiva. Eu precisava de uma resistência para proteger para não ter sobrecarga. Por que no emissor não tinha? Porque eu ligava o negativo no positivo. Que é a mesma coisa aqui. Estou ligando o positivo no positivo. Ah não, tá certo.
Não tem porque eu ligo o positivo no negativo e eles se anulam, não tem porque eu botar uma resistência de proteção. Ou seja, eu sempre boto a resistência no lado que eu estou polarizando inversamente, diretamente, que é o mesmo valor de carga. Por isso que a resistência sempre acompanha o coletor. Porque nesse caso ela vinha aqui em cima, porque eu botava positivo com a tensão de entrada positivo, nesse caso negativo com valor negativo. Tem a ver com os... Então, deu para entender as diferenças? Assim? Inverte as correntes, mantém o sentido das tensões, é sempre de E para C e de E para B, igual aqui, E para B e E para C, só que daí esses valores passados tem que dar negativo. E se der maior que menos 1 no VCE, ele está saturado. Então dá para fazer uma continha rápida aqui. Por exemplo, adotando a mesma entrada VBB igual a 0 volts. 0 volts nesse caso, antes ele saturava, agora ele vai... Antes ele botava em corte, agora a tendência que a gente espera é ele saturar. E a gente vai avaliar essa malha aqui para obter a corrente B, entre o emissor e a base. Então é aquilo lá, aqui temos 0 volts, como a corrente está para cá, agora o ganho da tensão é nesse sentido, né? VB mais corrente de base vezes resistência da base, menos, agora nesse sentido, por isso que ele mantém, menos VBE, tudo isso que dá o nosso VE, a corrente do emissor. Esse aqui a gente tem, que é 0. Vou isolar o IB já que a gente quer. IB é o VE, que ele tem 6 volts, mais o VBE, passando para lá, só que o VBE passado é negativo, que é o limiar. 0,5. Tudo isso sobre o RB, que é 10 kV. Está em volts, isso aqui está em quilons, isso daqui vai dar 0,55 mA. Então achamos a primeira coisa que é a corrente de base para esse caso. Aí, tendo a corrente de base, você usa essa mesma relação, que ela se mantém, não inverte sinal nenhum. IC, base vezes corrente de base, 155 mA. Aí é aquele caso, a gente vai ter que avaliar, achar o VCE. Aí o VCE a gente faz uma das marcas aqui. VCE é igual a VE menos o R6C. Só que é negado isso aqui. É mais isso aqui, menos assim. Boa. VCE, que você pega aqui, né? VE mais VCE menos essa resistência isolando o VCE, acha isso. Botando esses valores aqui, acho VCE igual a menos 6 mais 200 vezes 0. Assim, pelas contas, isso dá 5 volts. Aí é aquele caso, né? Deu 5 volts o VCE, para o PNP não pode ser positivo esse valor, tem que ser negativo, então a gente vê que está saturado, usa o VCE igual a VCE a tensão de saturação, menos 1 volt.
Aí, tendo esse de menos 1 volt, você consegue achar pela relação do emissor. Consegue achar a corrente do coletor com aqui. Você tem esse valor que é 6 menos 1 volt, é 5 volts. O IP. Sobre só fazer Kirchhoff nesse sentido entre coletor e emissor. Isso aqui é 5 volts, isso aqui é 200 ohms, dá 25 mA. Então, é a mesma coisa do que o NPN. Você vê a corrente base, avalia primeiro nessa relação aqui, quer dizer, entre emissor e base, para achar a corrente da base. Achando a corrente da base, você consegue achar a relação de IC tendo beta. Você consegue, tendo beta, achar a tensão que você precisa aqui entre os terminais do coletor e o emissor. Se esse valor for maior do que a tensão de saturação, não pode. Então você tem que usar, ele está saturado, não na parte de região linear. Estando saturado, você usa aquele passou de saturação e consegue achar a corrente C dentro dessa em Kirchhoff, vendo esse sentido agora entre coletor e emissor. Aí tem mais o casinho que está quando ele passa com. Nesse caso, quando que ele vai estar saturado? Eu não vou fazer a questão que já muita coisa. Mas quando que esse transistor vai estar saturado? Quando ele vai estar em corte, quer dizer. Quando eu não conseguir superar de novo essa tensão de limiar VBE aqui. Então, se eu pegar esse valor de entrada, esse valor aqui, menos mais esse daqui que é negativo, ou seja, se aqui for 5, aqui é 5,5 volts, né? Eu tenho 6 volts, estou perdendo daqui que é negativo. Se o que está aqui for maior, for igual a isso aqui ou maior, isso vai estar saturado. Por quê? Porque daí eu vou estar invertendo a corrente. Com 5,5 aqui não vai estar passando corrente, mas faz sentido. E aí, tendo VBB em 5,5, é a mesma tensão que está do outro lado vindo por aqui, da base do emissor, não consegue superar esse 0,5, não tem corrente IB, está em corte. Aí, para estar na região linear, seria um valor entre 6 e 0, por exemplo. Com 0 a gente viu que era saturado. Em 5,5 está em corte. A região linear é entre esses dois valores. Porque daí, aqui é 5,5. Eu boto 1,5 aqui, por exemplo. 4,5 aqui. Tem uma queda de tensão 1 aqui. Grande tensão 1 aqui. Grande tensão. Aí vai estar passando corrente nesse sentido aqui, correto? E eu vou conseguir induzir de novo ali, e daí vai obedecer o padrão de IB, IC igual a I beta vezes beta. Aí por isso que ele é. Então vocês avaliam se está superando o VCS, não, você consegue usar a parte saturada e usa a relação de nó lá que IC igual a I beta. É isso. Eu vou passar para vocês a prova, se quem quiser rever. Aí eu escaneio o meu gabarito que eu fiz. Eu vou mandar. Eu fiz essa questão 4, eu também fiz ela como se fosse o PNP, então eu mando para vocês também. E junto com isso eu vou mandar, acho que alguns exercícios, uns 2 de cada, 2 de transistor, 2 de... Vou botar mais um de cada, pelo menos, da lista que eu faria amanhã antes da prova.